Os brasileiros estão acompanhando a campanha eleitoral e nem sempre é fácil distinguir entre os diferentes projetos em disputa. Na economia, há polêmicas sobre diferentes estratégias para garantir o crescimento, o combate à inflação e a geração de empregos. A repórter Michele Gomes conversou com dois economistas que explicaram o caminho adotado pelas últimas administrações do governo federal. Nos últimos 12 anos, a política econômica brasileira adotou como estratégia o fortalecimento do mercado interno por meio de geração de emprego e renda. O Estado entra com um aporte pesado de investimento em infraestrutura produtiva, portos, aeroportos, estradas, energia elétrica, infraestrutura social, saúde, educação, transporte público, saneamento, obras, portanto, que também mobilizam a atividade produtiva. Portanto, geram demanda para as empresas e tanto o consumidor quanto o governo demandam, compram e a economia começa a girar positivamente. Desde 2003, o país criou cerca de 20 milhões de novos empregos com carteira assinada, realidade bem diferente dos anos de 1990, período marcado pelo alto índice de desemprego, arroxo salarial e precarização do trabalho. Esta política é diferente. Ela diz, nós temos uma inserção no mundo, mas o nosso fator de crescimento é interno. E, portanto, nós temos que fortalecer o nosso mercado interno. E aí a geração de emprego formal, que nos anos 90 nos diziam não é mais algo que nós devemos procurar, passou a ser a mola propulsora da nossa dinâmica econômica de crescimento. Outra medida importante é a política de valorização do salário mínimo, que tem aumentado a massa salarial e o consumo. Entre 2003 e 2013, o ganho real do salário mínimo foi de 74%. Segundo dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, após a crise internacional de 2008, a média salarial no Brasil cresceu o dobro se comparada com a média global. Isso fez um movimento enorme de consumo de alimentos, vestuário, quanto de bens duráveis, o carro, a geladeira, o televisor. Isso tudo ocorre num período relativamente curto. Isso faz reduzir as desigualdades sociais, o que é importante, traz milhões de pessoas para a atividade econômica e para, digamos, circulação no espaço urbano. Para esta professora de economia da PUC, o desafio do país é garantir a competitividade da indústria e o aumento da produção para melhorar o crescimento econômico e a renda do trabalhador. O governo, quando ele faz investimento em estradas, portos, ele diminui o custo de transporte, barateia os nossos produtos e fica mais fácil de exportá-los. Então, isso permite que o Brasil exporte mais, produza mais e gere mais empregos. Ao mesmo tempo, as empresas, ao perceberem essa oportunidade de mercado, elas percebem a oportunidade de investir na produção e não na especulação financeira, porque isso sim é transformador, isso muda a capacidade de compra das famílias e o perfil socioeconômico da nossa sociedade. A revisão de alguns números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, confirma que a desigualdade de renda entre os mais ricos e os mais pobres continua caindo no Brasil. Este é mais um dado positivo em relação aos avanços socioeconômicos no país em 2013. Outro balanço positivo para os trabalhadores é que as negociações salariais têm assegurado reajustes acima da inflação. De acordo com o levantamento do DIEESE, no ano passado, 87% de quase 700 acordos pesquisados tiveram aumento real e 93% dos acordos fechados no primeiro semestre deste ano também tiveram ganho acima da inflação. E para falar sobre o desafio do crescimento no segundo semestre, eu vou conversar agora aqui com Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Boa noite, Rafael. Bem-vindo mais uma vez ao seu jornal. Boa noite, obrigado. Que avaliação você faz dos resultados para o trabalhador da atual política econômica? A política econômica brasileira tem um mérito de ter apostado em propiciar avanços para a sociedade. E avanços que têm como mérito a inclusão social, a distribuição de renda, a expansão do mercado interno e oferecer para as principais empresas do Brasil a capacidade de exportar. E nós
utilizamos isso de maneira muito positiva. Hoje, no Brasil, nós temos, entre os trabalhadores da indústria, nós somos 8.200.000 trabalhadores na indústria de transformação. Nós éramos 4.800.000 em 2002. Sinal que a política econômica em vigência de 2002 para cá, ela apostou em expansão de emprego, expansão de oportunidades, que criou um mercado de trabalho. Hoje o Brasil é o quinto mercado de trabalho do mundo. São 104 milhões de pessoas disponíveis ao trabalho, dos quais 96 milhões estão trabalhando. Carteira assinada no setor privado, no setor público e os empreendedores individuais. Isso explica, por exemplo, porque mesmo com os indicadores de crescimento do PIB não estando no patamar que a gente quer, você vê mês a mês um aumento de oferta de emprego, geração positiva de emprego no mercado de trabalho brasileiro. É um mercado de trabalho poderoso porque criou-se no Brasil um mercado interno poderoso. Então a política econômica ela não tem só que se preocupar com a inflação, também tem que se preocupar com a inflação, mas não tem que ser uma política econômica dirigida pelos bancos, porque é o desastre que nós já conhecemos do passado. Tem que ser uma política econômica que leve em consideração o que os bancos apresentam, mas leve em consideração setores da sociedade, como os trabalhadores e a indústria, a indústria é um fato, a existência dela é um fato gerador de emprego e de renda muito importante para o Brasil, e de riqueza com valor agregado. Então, eu acho que a política econômica vem num caminho que é diferente do caminho do passado e que criou um número de oportunidades para milhões e milhões de brasileiros. Bem, a gente vê que, apesar desses avanços positivos, esses dados em relação a emprego, renda, indústria, ainda continua passando por dificuldades, né, Rafael? O que é que tem sido feito ou o que precisa ser feito para melhorar o setor? O principal problema da indústria nesse último período é as exportações. A crise do Lehman Brothers, em 2008 para 2009, ela retirou da indústria uma grande parte dos ativos que ela tinha voltado para a exportação. A gente anda nas fábricas, a gente percebe máquinas paradas, linhas paradas, e eram linhas ou máquinas destinadas à exportação para a Europa, para a América Latina, para a Ásia. Então, a crise global ela fez um estrago aí nas exportações brasileiras. E essa é uma questão que nós temos que recuperar. Qualquer país que se preze tem que ter uma pauta exportadora de manufaturados muito intensa. E não só pelo chamado custo Brasil, que não é bem assim. Na verdade, foram decisões de governo que todo governo de todo país tem incentivo para a exportação. E o Brasil não pode ser diferente, tem que aprofundar os incentivos à exportação e os empresários têm que manter a pauta exportadora. Nesse momento, a Anfávia ela sabe da importância da exportação e tem sido, durante esse ano, a principal pauta da Anfávia, retomar as exportações de automóveis e do Sindipeças também. Então, essa é uma questão importante para a indústria, retomar a exportação. E outra questão é retomar a discussão da competitividade e produtividade. Os empresários que estão apostando no pessimismo estão errando fortemente. Porque ao apostar no pessimismo e segurar os seus investimentos, eles estão perdendo competitividade, estão perdendo oportunidades para quem está fazendo, e quem está fazendo, se estiver fora do país, pior para nós. Falando nesse período agora de eleições, no Congresso, por exemplo, nós temos vários projetos que são do interesse dos trabalhadores e estão tramitando ainda. Dentro desse contexto, rapidamente para a gente finalizar, qual que é a importância da ampliação da bancada trabalhista no Congresso? Essa bancada de trabalhadores que está no Congresso, ela é responsável por grande parte das medidas que o Brasil fez em direção ao seu próprio povo, trabalhador e mais pobre. Então é isso que nós precisamos, como a lei da doméstica, que foi aprovado ano passado para esse ano,
com uma política de valorizar o salário mínimo, isso tem que continuar fortemente. A pauta de você oferecer mais qualificação profissional, isso é muito importante para o mercado de trabalho brasileiro. Então, e continuar fortalecendo a geração de emprego no Brasil. E no caso da indústria, uma pauta muito forte que atrele as políticas que foram criadas para desoneração dos nossos produtos, mas atrelado às contrapartidas. Então, a jornada de trabalho brasileira, as condições de trabalho como um todo, precisam passar por avanços. Avanços que, no final das contas, retornem produtividade. Um trabalhador que trabalha um pouco menos, mas que estude um pouco mais, ele vai estar em sintonia com as novas tecnologias que vão ser necessárias para que as empresas avancem, se tornem mais modernas e que consigam, por exemplo, entre outras coisas, ter uma pauta exportadora para enfrentar a competição global. Então, essa bancada trabalhista que está no Congresso precisa crescer, porque nós sabemos que o Brasil tem que avançar e nem sempre os avanços vão ser propiciados pela bancada patronal ou pela bancada dos banqueiros e latifundiários. Tem que haver um equilíbrio no Congresso. É esse equilíbrio do diálogo social que faz o Brasil crescer. Sem dúvida. Rafael, nós queremos agradecer a sua participação aqui e aguardamos você outras vezes. Muito obrigado. Obrigado.